Boa tarde a todos, o meu nome é Cecília Oliveira, sou terapeuta em terapia cognitivo-comportamental, coach fit e coach profissional. Hoje vamos falar novamente do medo de ter medo, é a terceira parte desta temática. Tínhamos ficado no último vídeo em tentarmos perceber como é que funcionava, quais são os fatores de predisposição, que são aqueles com os quais nascemos, né? Podem ser biológico ou fisiológico, né? Psicológico também, não podemos alterar isso. Os fatores de precipitantes, que são os que nos vão trazer a vivenciar, entre aspas, os ataques pânicos, ou os transtornos de pânico e de agorafobia, e os de manutenção, que são os que nos mantêm nestas fobias. Não é? Isto é importante, perceber como é que funciona e ver o que é que nós podemos fazer para alterar estas coisas. Hoje vamos falar em autoavaliação, porque temos também nós a possibilidade, por nós próprios, tentarmos perceber como é que funciona e tentarmos aliviar isso. Pronto, apesar de uma terapia ser muitas vezes necessária, quase sempre, mas o facto de poder perceber bem qual é o problema já vai ajudar e também já dá para se avaliar, ter uma ideia. Como é que vamos fazer isso? Primeiro, vamos tirar as causas físicas, pronto, por exemplo, as doenças. Se ainda não vimos médico, que é uma coisa raríssima, porque por norma quem sofre tanto de transtorno pânico ou fobias já foi muitas vezes ao médico. E já falámos disso também anteriormente. Vamos tentar tirar isso. Depois podemos ter realmente algumas doenças e neste caso temos que tentar separar o que é que tem a ver com a nossa doença e o que é que tem a ver com o nosso transtorno. Quais são os sintomas, de onde é que vem. Para isso temos que ser o mais honesto possível e tentarmos se nos lembrar, antes de sofrermos de agorafobia ou de transtorno de pânico, o que é que nós já tínhamos, ou seja, que seja a nível de saúde, né? Ou que seja a nível psicológico, porque se tínhamos depressão, se éramos pessoas, como é que há a dizer, com depressão, com dependências, com estas coisas todas, teremos de tratar primeiro estes problemas antes de tratar do resto, pronto, porque isto vem agravar muitas vezes a doença. É mais difícil tratar destes transtornos quando somos pessoas com dependências ou pessoas que temos tendências para dramatizar. Não é? Aí há um trabalho maior que tem que se fazer sobre si próprio. Vamos tentar verificar realmente os fatores precipitantes, o que é que, ou seja, qual é a alavanca, qual é o gatilho, entre aspas, né, que nos leva a ter isto tudo, ou se é um estressor crónico, como já explicámos. Os fatores de manutenção, como já expliquei, temos que as avaliar também, ou seja, apontar num jornal é muito importante, tomar apontamentos. Eu digo isto muitas vezes às pessoas que eu recebo aqui, é muito importante apontar. Quando tem qualquer tipo de transtorno, aponta tudo, que é para poder voltar a avaliar mais tarde e também perceber como é que funciona. Ou seja, aqui vamos apontar o quê? A frequência, o sítio ou o lugar está associado, a situação na qual estamos quando temos um ataque de pânico ou se estamos a sofrer de condicionamento interoceptivo, que é quando nós, ou seja, quando é desencadeado o ataque de pânico pelas nossas próprias sensações, ou seja, quando não é por uma coisa exterior, mas uma coisa interna. E observar a quantidade real, pronto, de ataques pânicos que temos. E muitas vezes vamos a perceber que temos muito menos do que aquilo que pensávamos. Pronto. Tenta descrever também qual é um ataque de pânico típico para si, porque para toda a gente é diferente, não é para ninguém igual. Descrever bem o que é que se passa, o que é que sente, faça uma lista de todas as sensações que sente e depois tenta avaliar,
dê uma nota de 1 a 5, 1 sendo o mais baixo, 5 o máximo, ou seja, se foi muito forte, se não foi, que é para perceber bem como é que está a funcionar. E como é que há a dizer, peço desculpa, escolha 3, que são assim as mais usuais, ou seja, aquelas que aparecem mais vezes, e tenta perceber porque que elas assustem tanto, não é? Porque sente-se tão assustado com estas 3 sensações. E tem que se fazer a avaliação todos os dias. Qual é o seu nível de medo, qual é a frequência, qual é o seu humor, qual é a alteração que tem. Por exemplo, uma pergunta, minhas sensações corporais assustem-me. Avalia de 1 a 5, ou seja, 1, por exemplo, assustem muito e 5 não me assustem nada. Pronto. Mas tenta perceber o meu nível de ansiedade, ou se eu vou fugir de certas situações, quantas vezes, pronto. Dá uma ordem e escreve, que é para perceber realmente o que é que anda-se a passar. Examina bem os seus pensamentos, porque muitas vezes eles não são muito realistas, ou seja, pergunta-se, ou seja, imaginamos, pensamentos irrealistas temos quando temos um ataque de pânico. Vou morrer, muitas vezes, né? Vou ter um ataque cardíaco, vou vomitar, vou me sentir mal. Pronto, tem assim uma data de sintomas ou de pensamentos que nós temos. Tenta escolher os 3 pensamentos que são mais assustadores que tem, e pergunta-se com calma, tenta fazer isso num sítio assim calminho, relaxado, quais são estas sensações e quais são os maiores medos que elas trazem. Ou seja, quando tem medo disso, do que é que tem medo? Não é? Ao fim e ao cabo. Porque eu, se tiver medo de ter um ataque cardíaco, tenho medo de morrer, está a perceber? É raramente o medo daquilo, temos medo de outra coisa subjacente que vem atrás. Ou seja, é importante nós perguntarmos quais são as consequências do nosso medo, ou quais são as consequências que imaginamos que vão acontecer. Pronto, e perceber, por exemplo, o facto de evitar ou de fugir certas situações, no momento vão trazer alguma satisfação, ou seja, você não se vai sentir tão estressado, não se vai sentir tão angustiado, conseguiu escapar a alguma situação desagradável, mas o facto de evitar isto mantém, ou seja, aí você está num fator de manutenção, ou seja, mantém aquela doença. Porquê? Porque não enfrentou a situação, e sem enfrentar não sabe se era capaz de o fazer. Se tivesse que enfrentar, talvez tinha-se apercebido que afinal a situação não era assim tão complicada. Pronto, ou seja, é um alívio pequenino em relação àquele que tira. E então é por isso que eu estou a dizer, temos que nos confrontar, porque muitas vezes estes medos são irrealistas. E nós ficamos com a ideia que se tivéssemos feito alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa, não é? Enquanto não é a realidade. Você tira a si própria a possibilidade de verificar as situações e se realmente podia ter ultrapassado. Pronto. Para as pessoas que sofrem de agorafobia e os que são acompanhantes ou codependentes, as garantias de segurança, isto tudo mantém a sua perda de autonomia. Pronto. Faça uma descrição dos comportamentos que tem quando tem medo, quando tem que enfrentar uma situação que a assusta, o que é que sente, o que é que faz, com quem é que a ajuda, com quem é que vai ter quando tem estas ansiedades. Faça uma lista de tudo o que gostava de fazer se não sofresse de transtorno de pânico ou agorafobia. É muito importante, porque isso é o princípio de tudo, é perceber não só o que você não quer fazer, mas pense em tudo o que você gostava de fazer e que deixou de fazer por causa disso. Isto pode fazer uma listagem do que for, entre as mais fácil ou mais difícil. Isto pode ser, por exemplo, de sair para a rua até ir para o estrangeiro, é só para dar uma ideia.
porque isto vai servir muito no caso de uma terapia, que é para sabermos com o que é que vamos trabalhar depois na terapia. Fazer então a tal lista de atividades que você evita, porque também evite muitas coisas com medo de certas coisas, por exemplo, evita de correr, como já falámos, com medo de ter aceleração como é que dizer, do coração, evita de beber café às vezes, porque tem medo de se sentir mais tenso e das sensações que vai trazer, ou seja, você proíbe-se muitas coisas por causa disso, deste transtorno. Verifica também as vantagens, entre aspas, já falámos disso, as vantagens secundárias que pensa que tem e o apoio que tem. Ou seja, por exemplo, o que é que a sua família ou o seu companheiro ou as pessoas que estão à sua volta fazem para ajudar a ultrapassar isso? E o que é que arrisca perder se você não tiver esta fobia? Porque muitas vezes, quando temos, e isto é o mesmo problema com a dependência e com muitas coisas, quando a pessoa sofre de alguma coisa, também é uma maneira de evitar de fazer certas coisas, de tomar certas responsabilidades e, ou seja, como é que é de explicar? Se você, por exemplo, não gosta de ir às compras, não é? Não vai porque tem agorafobia e a outra pessoa que vai. O dia que deixar de ter, vai ter que voltar a fazer compras. Ou seja, isto é que eu quero dizer, quando às vezes há certas coisas que, entre aspas, dão jeito, não é? Neste tipo de transtorno. Temos que verificar realmente se há algum estressor crónico, por exemplo, um problema com alguém na família ou com os amigos ou no trabalho, que seja um fator de stress que esteja aí constantemente. Isso dá realmente para tirá-lo da nossa vida do dia a dia para evitar termos isto em cima de nós. Pronto, depois tem que se preparar também saber se tem realmente motivação para a mudança, porque a mudança é sempre assustadora, e qual é o impacto esta adaptação vai ter na sua vida, não é? Porque não é só você, é também a sua família, o seu companheiro, outras pessoas. Vocês têm uma dinâmica de vida que se criou à volta deste transtorno e vai ser tudo alterado. Vocês têm que pensar bem, apesar de só ter coisas positivas, porque isto só pode trazer positivo. Quando nós deixamos de sofrer deste tipo de transtorno, voltamos a ter autonomia, já podemos voltar a fazer muitas coisas, mas às vezes pode haver as tal coisa, não é? Aquelas vantagens secundárias, entre aspas, que estamos habituados a ter, que vão-se tirar, sem contar o facto do impacto que pode ter sobre a sua família ou sobre o seu companheiro, porque já referi também noutro vídeo, mas há certas pessoas que podem sentir muito valorizada por você sofrer desta patologia e esta pessoa estar sempre ao seu redor, você precisar dela para muitas coisas, e o facto de você se curar, entre aspas, não é? O facto de você deixar de ter este tipo de transtorno pode trazer alguns conflitos na sua vida, não é? Por exemplo, com o seu companheiro, porque se o seu companheiro estava habituado a você estar a depender dele, não é? Constantemente, ele pode se sentir um bocado abandonado, não é? Entre aspas, ou sentir que ele já não é preciso para si. E isto tudo tem que tomar em consideração. E para isso, faça uma lista de vantagens e inconvenientes da sua doença. Quais são as vantagens de ter a doença, quais são os inconvenientes e o que é que vai acontecer quando vai mudar, ou seja, quais serão as vantagens e os inconvenientes, a atitude do seu par ou da sua família, quais vão ser estas coisas, vantagem e inconveniente, e depois tem que ver também quais são os seus objetivos, a curto, médio e longo prazo. Pronto, temos de ter sempre o objetivo, senão não vamos para frente em nada. Ou seja, vemos mais ou menos a importância de avaliar como é que dizer, os nossos sintomas todos, a nossa maneira de fazer as coisas. Agora vamos tentar
a ver como é que podemos tratar disso, e para isso temos que demistificar o pânico e as consequências que tem. Porque assim, eu vou resumir um bocado, porque senão é muito complexo, pode levar muito tempo. Isto aí já é uma coisa, por acaso já fiz um vídeo, para quem está habituado a ver os meus vídeos já deve ter visto que eu já falei do transtorno de pânico e dos ataques pânicos. Há um método muito bom do Christophe Rongier. Peço desculpa, se estivermos interrompido, não se preocupe, eu depois volto a continuar o vídeo. Eu, como estava a dizer, há um método muito eficaz do Christophe Rongier, eu já fiz um vídeo acerca dele, mas iremos voltar a falar dele.